Sejam bem-vindos ao último episódio da temporada do podcast Dança Interior. Eu estou aqui hoje com dois convidados do Street Dance. Estou aqui com o Alex e com o João. Eu vou começar sem mais delongas, pedindo para que eles se apresentem e contem um pouquinho das suas trajetórias. Você começa? Eu começo. Os mais novos. Bom, eu sou Alex, conhecido também como Gaita, né? O meu nome é artístico, que surgiu inclusive por conta do vínculo ali da dança, dentro da cultura hip hop. Eu danço desde os 11 anos de idade, eu tô com 31, faz as contas aí. Tô com 31, mas eu comecei assim por influência de outras pessoas que eu tinha no meu vínculo familiar, minha irmã, que já dançava na igreja. E aí dentro disso eu fui conhecendo outros ambientes também, em escola, projeto social, onde eu conheci pessoas que já eram mais consolidadas dentro da cultura hip hop, e aí eu fui me aproximando. Eu sempre fui muito atraído por tudo que era relacionado à cultura periférica, assim, Certo. tanto dentro da dança, quanto questão musical, eu gostava muito de rap e tal, então tudo que envolvia essas questões, assim, de cultura periférica, da cultura hip hop, me atraía muito. E aí, por interesse, assim, me aproximei e não desvinculei nunca mais. Hoje eu tô trabalhando aí profissionalmente falando já faz uns anos também. Comecei a dar aula, inclusive abrangendo outros públicos, né? Eu trabalho com pessoas com deficiência também, dou aula de dança para pessoas com deficiência. Tudo dentro do nicho das danças urbanas, da street dance. E, bom, basicamente é isso. Não tem muita coisa pra gente trocar ideia. E aí, ao longo do podcast, eu vou falando. Isso aí, mano. Bom, eu sou o João Vitor, sou natural de Ribeirão, já tenho, tô caminhando para uns 30 anos de carreira, mais ou menos, e trabalho com street dance. Comecei não muito novo, né, nos padrões aí, geralmente as mães colocam as meninas no balé novinha, mas eu conheci já na adolescência, através de amigos, e criando passinhos, aprendendo através de vídeos, através de videoclipe, na época era VHS ainda. E tô aí. Pois é. Deve ter gente que não sabe o que é o VHS ainda, mas enfim. Época de MTV também. MTV, Raul Gil. Raul Raul Gil vive, né? Raul Gil vive. Vive, né? De ajuda para os universitários, eu não sei. Raul Raul Gil Gil. Tô falando assim. vive. Pelo amor de Deus, né, gente? Não é possível. Não matar o rapidinho. Não, pelo amor de Deus, o cara faz parte lá também. Ele fez muitos concursos de grupo de dança. Sim. E, inclusive, teve grupos de Ribeirão Preto da época que Participou, participaram, ganharam lá. Acho que vários, né, programas de TV, inclusive, né? Na Xuxa também Lá, teve. Teve vários, né? Mas acho que ele foi um dos pioneiros aí. Uhum. Ele foi um dos primeiros que lançou na TV esse tipo. E eu vim daquela época lá. Tô até hoje. Tenho uma formação em administração, mas passou o tempo aí, eu me mergulhei através de incentivo de pessoas comigo ali. Eu assumi esse lugar na dança. E aí, estou aí até hoje, sou professor, coreógrafo, dançarino. Hoje eu tenho um estúdio, que ainda é novo, né? Tá com 4 aninhos ainda, mas academicamente tô com uns 15 anos aí como professor, já formalmente. E graças a Deus tá dando certo, estamos trabalhando bastante. Que legal. Meninos, eu tava numa discussão, eu tava numa insegurança muito grande antes de gravar esse episódio, porque eu, Rafa, sou uma estudiosa do balé clássico e das danças contemporâneas. Agora tenho um estúdio também, estudo muito sobre gestão desses espaços de ensino de dança. E eu não sei nada sobre termos de street dance, de danças urbanas. Então, pessoas que estão ouvindo, que são pessoas que realmente estudam essa prática, por favor, não me cancelem na internet. Eu tô aqui como uma curiosa e eu quero saber dos meninos, qual é a nomenclatura? A gente tava conversando sobre essa cultura ser uma cultura viva, qual é a nomenclatura correta, como a gente deve se referir a street dance, a danças urbanas, ao movimento hip hop, a parte de dança hoje. Sim. Quer começar? Fica na Pode ordem. falar, pode falar. Eu já comecei. Bom, tem que dar uma resumida, Certo. porque é uma longa história, né? Em termos de dança, né? Sobre
os termos. Bom, eu sugiro começar a pensar como no balé clássico. E o balé clássico ele tem uma organização, né? Então ele tem metodologias pelo mundo, mas que tem uma estrutura fundamentada, assim, do cabeça aos pés, né? Então, por mais que o método mude de um país para o outro e tal, tem eles têm uma... Eu não sei se eu posso falar isso, mas acho que é tudo a mesma coisa, assim. A estrutura da sala é aquela barra, e vai na diagonal, e vai no centro e tal. Eles fazem uns exercícios lá. São métodos diferentes. Na cultura das street dance, a gente não tem isso. Não tem. A gente não tem isso. Não tem uma entidade que organiza isso, né? Uhum. Até os próprios pioneiros, às vezes a gente encontra algumas contradições com relação à cronologia, à nomenclatura, né? A gente encontra essas divergências de termos, né? Mas, enfim, eu sugiro pensarmos nessa dança como usando o termo street dance. Certo. Né? Até compartilhei agora há pouco aqui com vocês um recorte de um registro, uma entrevista com o Buddha Stretch. Buddha Stretch é uma grande referência da dança hip hop no mundo, do Elite Force Crew, Nova York. E ele explica um pouco sobre o termo urbano e urban, né? Que para eles é pejorativo, que o urban quer dizer centro, essa cultura é periférica, então eles separavam judeus e ateus, e esses eram urbanos. Depois a gente pode deixar as referências aí pra galera Pesquisar, ouvir né? em casa, certo. Assim, tem gente que acaba usando o urban, não tem nenhum tipo de... Ressalva. não tem, assim, não tem maldade nessa coisa, sabe? E assim... São discussões, né? Pra gente tentar entender. Mas se a gente quiser observar e contemplar, sei lá, respeito, né, com relação à cultura, a esses que viveram, a gente pode tentar evitar, né? O street dance é muito usado, né? Sim. Muito usado. E são danças sociais, né? Então, são danças sociais que têm seus nomes cronológicos, porque tem danças que nasceram na década de 60, 70, 80, 90 e estão aí até hoje, e são danças que têm origens em lugares diferentes também. Todas elas nascem ali no século XX, em lugares diferentes, e vão formar esse funil. Eu acho que elas pode complementar. Todas, não sei dizer se todas, porque são muitas, né? É um termo amplo. Inclusive, às vezes tem danças, né? Street dance, que a gente coloca às vezes dentro desse pacote, né? De danças urbanas, street dance, que tem discussões, inclusive, sobre, porque fala assim, mas é ou não é? Por exemplo, o jazz funk, não sei se o João já ouviu, né? Essa discussão também. Jazz funk, o crump, que são danças street dancers, né? Aliás, colocam nesse mesmo pacote das street dance, mas tem gente que não concorda. Então, discutir, eu acho que essa questão de terminologia, nomenclatura, é muito complexo para nós ainda também, porque tem coisas que já estão meio que pré-definidas, assim, porque a gente já entendeu, eles mesmos, os próprios pioneiros, né, já entraram num consenso, inclusive, em questão a algumas terminologias, mas tem coisa que chega para nós de uma forma, aí depois falam, não, mas a maneira correta de se dizer agora é essa. É tal. Aí depois fala, não, mas o jeito que a gente falava estava certo. Porque, por exemplo, danças urbanas foi uma forma que encontraram há um tempo atrás, se eu não me engano, talvez franquejara, né? Acho que foi um dos que disseminaram assim, essa forma de falar, né? Sobre as danças não vernaculares, como diz o Henrique Bianchini, né? E aí veio danças urbanas, falou, não, vamos colocar danças urbanas, fica mais fácil de entender, sei lá. Eu acho que, inclusive, até para entrar dentro desse contexto acadêmico de estúdio, que muita gente também não concorda, né, com as street dance dentro desse contexto acadêmico e tal, mas eu acho que ficaria mais fácil de entender, assim, porque street dance também, as pessoas traduziam ao pé da letra, né, falavam, é dança de rua. É dança de rua. Só que não necessariamente, porque ela era como uma gíria, né? Então, tipo, tem muita coisa a ser falada, sabe? A ser discutida. Mas eu concordo com o João. Pra mim também, o termo que eu mais acho correto, assim, de usar é street dance.
Mas tem muita coisa para ser discutida, né? Se a gente for falar de terminologia. Vamos conversar então sobre isso que você comentou, que as danças de rua, dentro dos estúdios de dança, dentro dos espaços organizados comerciais de dança, ele fica ainda um pouco deslocado. Bom, eu queria complementar assim. Eu acho que, de uma forma geral, tudo serve, tá? Uhum. Certo? Você vai achar danças urbanas, um curso de danças urbanas, e tá ok também. Uhum. Street dance. E vai ter lugares, escolas, que podem até oferecer. Eu acho que a grande maioria oferece o termo generalizado, Uhum. porque não tem condições de oferecer as danças separadas. Exatamente. Você vai numa escola de dança de salão, eu não sei se é possível você se inscrever só na salsa ou só no Dependendo da samba. escola. Dependendo da escola. né? Tem umas que é só dança de salão e aí quais danças de salão eles ensinam? Mesma coisa na cultura dessas street dances. Geralmente as escolas oferecem o curso de street dance. Aí vai do professor. O Alex, ele tem propriedade para compartilhar informação sobre qual dança. Uhum. Então é assim que vai lidando. vai lidando, né? Eu acho que quando entra, né, dentro dessa questão, assim, tipo, sei lá, de ir pra uma sala de aula, assim, isso, inclusive, é uma das coisas que confunde muito as pessoas que estão começando a ter um primeiro contato. Porque pergunta, Pessoas, né? alunos. As pessoas que vão procurar falam, mas o que é as danças urbanas? O que é street dance? É muita coisa. Porque, assim, ó, se você... São vários estilos, a gente explica de maneira, né, mais objetiva. Fala, ó, tem muitos estilos dentro da street dance, né? Você tem as vertentes. Então, assim, igual o João falou, eu procuro passar aquilo que eu tenho mais propriedade. Porque é um estudo aprofundado. Porque se for estudar cada vertente, é muito aprofundado. Tem muita coisa para ensinar. Por exemplo, dance, é o que ele citou. Eu não tenho propriedade para ensinar. Sim. Uhum. Por quê? Porque eu sei o básico, não é uma coisa que eu estudei. Eu posso, de repente, sugerir outras pessoas para ensinar tal. Ou às vezes passar, apresentar, né? Às vezes apresentar aquele primeiro contato, mas deixar bem claro que, ó, não é minha área de estudo, né? Não é uma coisa que eu tenho propriedade para ensinar. Então, culturalmente falando, tem pessoas que vão estar mais aprofundadas do que eu Mais para poder te habilidade. ensinar. E Legal. eu acho que é complexo isso também dentro dos estudos, porque você não consegue, é impossível trabalhar tudo, né? Então você trabalha aquilo que você tem propriedade, mas tem pessoas às vezes que querem outras street dance. E aí tá fazendo aula com você, aí é onde você vai sugerir às vezes procurar outras pessoas ou trazer outros profissionais. Quando tem, por exemplo, workshop, igual a imersão que o João organiza, eu falo muito para as minhas alunas, né, ó, vocês precisam fazer aulas fora com outras pessoas, Uhum. porque eu não ensino tudo sobre a street dance para vocês. E às vezes tem coisa que vocês vão se identificar que eu nunca dei aula para vocês. Aí você vai lá e faz uma aula, igual eu citei lá, sei lá, de jazz funk. Eu não vou dar uma aula de jazz funk. Mas aí às vezes vai no imersão. Não é minha cara. Me identifico muito, né? Você olha pra mim e você fala jazz funk, não é? Muito. Então eu acho que é por esse caminho, assim, ó. Mas é que o street dance surgiu de forma orgânica, né? De maneira também muito autodidata, pegando muita referência de outras coisas. Então, colocado dentro desse contexto acadêmico envolve muitas questões, assim, ó. Eu acho que, né, é viável, né? Tudo é viável, como o João citou. Mas a gente tem que sempre procurar, acho que deixar bem claro as origens de tudo que a gente passa, sabe? Tudo que a gente ensina, dissemina, assim. Eu acho que isso é muito importante, né? Para não se perder algumas coisas, assim, algumas questões que, inclusive, é o que, às vezes, a maioria das pessoas entram em discussão com relação a isso, sabe? Sobre, tá, numa escola, num estúdio, o que é positivo, o que é negativo, sabe? E eu acho que, às vezes, o negativo é deixar se perder algumas coisas relacionadas às origens, assim, ó. Mas quando você... A raiz daquele movimento. Exatamente. Por isso que tem que ter propriedade para ensinar, né? Porque, às vezes, tem gente que vai disseminar uma coisa que não é realmente aquilo ali. Diferente, por exemplo, das terminologias, que tem muita coisa que ainda está em discussão e a gente deixa isso claro também. Fala, ó, me perguntar o nome de um passo. Mas eu vi com outro nome. Eu vou deixar claro. Ó, existem essas contradições. Dentro das street dance existem essas contradições. De danças sociais que a gente vê com um nome, aí depois vai ver tá com outro, aí depois, muito mais à frente, alguém fala, não, é tal nome. Então isso acontece. Por isso que também não é o mais importante, né? Não é o mais importante, mas é importante também. Eu acho que até hoje a gente tem que se retratar. Eu, por exemplo, já aconteceu sei lá, anos atrás, eu trabalhar
sei lá, um pacote de steps, de passos, e trabalhar aquilo, desenvolver. E aí falei um nome lá. Aí depois de um tempo você vai descobrir, ó, isso aqui até tem um vídeo do próprio Buda Stretch Buda. que ele fala, ô gente, lá naquele dictionary dos anos tal, eu falei que era isso, mas na verdade é assim que chama. Aí eu falei, meu, O cara é o pioneiro. próprio ele... cara trocou ali, corrigiu, entendeu? Então assim, acho legal, porque tá levando a sério, né? E Sim. Sim. tá. Mas fica nisso, né? Então existe muito mesmo você pegar de um dançarino X e um Y, e eles fazerem o mesmo movimento e eles usarem nomes diferentes. Então, a tua pergunta, né, sobre a escola de dança. Eu acho que tem que ter uma adaptação. Eu acho que não sei se eu... Vou dar um exemplo. tá. Tem vocês falaram do Henrique, tem a Tati, a esposa dele, que tem aquela escola específica que é todas as danças urbanas, todas as Isso. street. Esse seria o mundo ideal. A escola, aí aqui tem uma classe de isso, daquilo outro. Ah, eu concordo. Eu acho que acho sim. Eu acho que no por interior é aí. difícil ter uma igual a dela. Acho que a Caron tem tentado, né? Fazer Tem. isso. É. Mas é muito difícil. É muito difícil. Inclusive porque eu acho que é difícil também ter pessoas, às vezes, que. Eu acho que por conta dessa generalização, assim, tipo, street dance, dança urbana. E era muito coreografia, né? Muito coreografia. Então, são poucas pessoas que. Até porque eu acho que começou a ter mais esse lance de querer se profissionalizar, estudar mais a fundo, de uns tempos pra cá, porque antes era muito superficial, né? Então todo mundo queria saber tudo sobre tudo, assim, ó. Eu quero saber dançar lock, eu quero saber dançar break, eu quero saber dançar pop. Tá errado? Não tá. Mas precisa se aprofundar, né? Quando a gente fala de ensinar, de disseminar, tem coisas que a gente precisa se aprofundar. Você estudou, tem um estúdio hoje, você dá aula, né, de balé, e você sabe o que você está ensinando ali, não só de forma prática ali, mas teoricamente você sabe de onde veio, você sabe explicar o porquê das coisas, e aí faz sentido. Então, eu acho que para as coisas fazerem sentido, a gente precisa ter essa base, sabe? E aí, quando começou assim, eu mesmo, quando eu comecei a dançar, pra mim, o legal era saber dançar tudo. Não, eu quero treinar tudo, quero treinar popping, locking, breaking, o que der, eu quero treinar. E aí não tem, às vezes, pessoas específicas, tipo, de determinada dança que tem, aliás, tem, desculpa, né, falei errado aqui, tem, mas não são muitas pessoas. E às vezes as que tem já estão dando muitas aulas. Então é difícil você pegar e falar assim, eu vou abrir um estúdio e vai ter todos os estilos ali, todas as vertentes de street Tudo dance, separadinho. de pessoas que estudam aprofundadamente, assim, Não, vai ter muita gente querendo dar hip hop. É o que eu ia falar. Pouca gente dando lock. A gente está poucas falando pessoas. de danças sociais, de danças populares, Uhum. né? E tem umas que são mais populares, outras não. Exatamente. A dança mais popular é o hip hop. Ele é a cultura de uma dança. A dança hip hop é a mais popular, porque é a que mais aparece nas camisetas até de loja de departamento. Que legal. Aparece lá. No clipe. Videoclipe. Dançar com artista. É o que mais tem. É o que mais tem a hip hop. É a mais popular Difundida. entre. E eu acho que porque coreograficamente também é o que mais. Ela tem muita influência tem tudo, influência né? de todos os outros estilos, assim, ó. Então acho que pra coreografar, por exemplo, eu acho que até dentro de estúdio é o que as pessoas mais aderem mesmo. Os alunos, inclusive. Porque popping é uma dança que eu gosto muito, estudei. Mas quando eu vou dar aula de popping, acho que a minoria das pessoas, assim, conseguem ser receptivas de falar, nossa, gostei, me identifiquei com o popping. Claro, depende muito da maneira que ensina. Mas eu acho que o hip hop até corporalmente, assim, é mais fácil das pessoas entenderem, eu acho, hip hop dance freestyle. Mas, enfim, no interior também é muito difícil, porque se eu quero dançar breaking hoje em dia, tem as pessoas que dançam breaking, mas antigamente tinha mais. Com quem que eu vou treinar? Com quem que eu vou aprender? Que antes era muito mais orgânica as coisas. Eu acho que tinha muito mais lugares acontecendo as coisas assim, ó, quando chegou. Tudo que é novo, né? E é difundido assim, fica mais popular. E eu acho que vira até, de certa forma, uma moda, assim, ó. O João, não me deixa mentir, eu era até muito mais novo do que ele, mas antigamente tinha muito mais grupos.
em Ribeirão. Então tinha muito mais pessoas querendo dançar assim, ó, na periferia, eu falo. Como Porque funciona hoje em essa dia a cultura busca é de mais grupo? dentro de estúdio, né? Como funciona a cultura de grupo? Vocês dois são, qual é a O João palavra? vem, acho que Líderes de grupo? Organizadores um de tempo grupo? diferente do meu, João. Acho que ele vai poder falar melhor sobre isso, porque Eu acho que a gente vocês teve já experiências diferentes experiências de diferentes. formação, né? Como a gente chegou até aqui. Mas eu Foram vejo, histórias diferentes. eu Porque obs- nós somos de gerações diferentes. isso é Uhum. bom. Isso é ótimo. Exatamente. É. Eu observando aqui de fora, que não sou da cultura hip hop, eu vejo muito forte essa cultura do grupo que se reúne para treinar, que vai para um espaço, que desenvolve suas coreografias. E É. nas outras danças eu não vejo muito isso. Como isso funciona dentro da dança? É, talvez, street. acho que é justamente pelas características, né? Uhum. Eles usam muito o termo celebrar, né? A festa Uhum. da street dance é uma celebração. Então é troca, né? É os amigos se encontrarem para celebrar. Então a festa, eles usam muito esse termo. E é por isso que eu tava falando sobre adaptação, né? É por isso que é difícil você levar essa cultura para dentro da sala de aula. Porque ela não é naquele ambiente. Mas quando o grupo se reúne, ó, o seu grupo se Sim. reúne, o que ele vai fazer? Qual é o rolê do grupo? Então, vamos lá. Sei lá, acho que eu Ele vai posso- treinar, ele vai. O meu primeiro grupo, por Uhum. exemplo, o que eu fazia? Jogava bola, soltava pipa, brincava de bolinha de gude na calçada. Né? E um amigo meu, um dia, aliás, eu acho que o Max teve contato com pessoas que já dançavam. E eles, inclusive, era o New York Dance, o Crazy of Night, que participou do Raul Gil naquela época. E no bairro lá ele teve contato com esses caras. E aí a gente estudava no mesmo colégio. Então ele levou uma fita para mostrar primeiro esses recortes desses vídeos e os clipes, né? Na MTV tinha um programa que chamava I.O. Y-O e uma exclamação. É isso? Acho que era isso, né? Hoje, acho que não tem mais hoje. Não tem. I.O. Hip Hop. Então era só clipe dos anos 90, de banda de rap, de rapper norte-americano. E tinha muita dança nessas clipes. Né? E não era uma dança assim extremamente técnica. Uhum. Era uma Era dança. Era dança, era cultural, entendeu? É cultural, exatamente. Cultural. E, por exemplo, qual que é a minha experiência? A gente reproduzir passinho dos clipes. Gravava na fita cassete o áudio daquela música. Né? No final dos anos 90 não tinha internet tão desenvolvida. Eu ia falar sobre isso. Não tem nada. Então, era um grupo de amigos memorizando uma sequência de passinhos Uhum. pra ir dançar nas brincadeiras. Hoje não é brinca mais, né? Como é que Nem é sei hoje? se tem. Como que é? As sociais na casa dos amigos. Como é que é? Não sei como é que chama isso. Também não sei como é que chama. É um rolê. Hoje em dia é Vamos fazer- rolê. Nossa, vai ter uma brinca na casa do fulano. E nada mais é do que você apagar a luz e pôr uma luz colorida, ligar o som, deixar uma vassoura lá pra ter a dança da vassoura, pra você paquerar as meninas. E era o nosso momento de fazer o passinho pra todo mundo assistir. Massa. Acho que aqui no interior, pelo menos a minha experiência, começou desse jeito. Nos anos 90. Nos anos 90. E em Ribeirão tinha as domingueiras. Acho que tem ainda, mas não... Acho que as festas domingueiras hoje não são muito pra dançar, né? As domingueirinhas. Eu acho que mudou É muita diferente. coisa. Hoje né? tem, mas não era igual antes. Mudou muita Uhum. coisa. Né? Então a gente ia pras domingueiras fazer os passinhos. E encontrava outros coletivos lá. É o que eu tava falando. Tinha muito grupo. Muito coletivos de amigos que iam pra dançar. E era totalmente hobby. Totalmente hobby. Era hobby. Mas então, uma coisa que o João falou que é interessante, era muito sobre bairro, amizade, porque as coisas eram disseminadas dessa forma, assim. Então, tipo, no meu bairro, por exemplo, eu conhecia um amigo que gostava de dançar e que conhecia outra amiga, aí a gente ia pra escola de final de semana pra treinar algumas coisas que eu nem sabia que era direito, mas eu gostava, porque tinha nos videoclipes, tinha... Então, aí eu acho que era uma coisa assim, por isso que eu falei que era muito orgânico, ia acontecendo, sabe? As coisas iam acontecendo. E aí eu acho que era muito sobre ter
se identificar, sabe? A gente se identificava com aquilo ali, gostava de fazer aquilo ali, então era hobby. Vamos dançar, vamos treinar junto. E eu acho que os grupos surgiam dessa forma, inclusive, porque hoje em dia eu acho que até isso mudou muito, né, no meu ponto de vista, né? Porque antes era muito sobre vínculo, né? A gente tinha uma amizade, você dança, eu danço, vamos fazer um grupo, chama fulano. E aí formava um grupo ali, tanto é que quando eu comecei a entrar, né, em grupos, assim, na época, inclusive, eu ia na igreja ali na comunidade, aí a gente formou um grupo lá, já existia os outros grupos, né? Inclusive, não tive tanta experiência de assistir todos os grupos que tinha em Ribeirão, porque depois foi sumindo um grupo, sumindo outro grupo, mas Dança Ribeirão, por exemplo, eu assisti, mas eu não competi ainda, não dançava em nenhum grupo, e aí já existia Old School, já ouvia falar, depois veio Crazy Jam, que é um grupo também, foi você que fundou, João, Crazy Jam? E aí eu e meus amigos, não, vamos formar um grupo também pra gente dançar e tal. E na época era um trio. E era Você inspirou o Alex. E era porque tinha amizade, assim, ó. Mas eu acho que tudo é sobre isso, sabe? Sobre inspiração, assim, ó. As coisas existem porque alguém fez primeiro. Uau. E não fazíamos pra postar, né? Exatamente. Era uma coisa natural, assim. A gente não fazia aquilo pra fazer o vídeo. Mesmo, assim, ó. Tipo, nossa, eu gosto disso. E é isso. Era sobre se identificar. Por isso que eu falo assim, ó, eu me identificava muito com tudo que era de cultura periférica, ali, assim, mais voltado pra cultura hip hop, porque tinha muito a ver comigo. Eu me encontrava dentro daquilo ali e falava, nossa, isso aqui é meu lugar, eu gosto de estar aqui, eu gosto de treinar, eu gosto de ouvir esse tipo de música, porque eu me identifico muito. Então, assim, eu vi os videoclipes, eu queria me vestir igual. Aí a gente comprava, na época tinha os abarretos lá, comprava os abarretas, colocava bandana por baixo do boné, camisa de beisebol, camisa de basquete, por isso que é tudo sobre se inspirar, né? Eu acho que e a gente se inspirava em outras pessoas que a gente tinha proximidade até, e não era muito sobre o quanto sei lá, eu vou me inspirar na pessoa que tá em alta ali, sei lá, que tá famosa. Não era sobre isso, era quem a gente tinha perto, né? Então acho que até as referências eram mais palpáveis, assim, ó, porque hoje eu acho que com a internet, as pessoas que estão próximas a nós, assim, às vezes não são tão valorizadas, sabe? Eu falo até no interior mesmo. Tem muito artista bom no interior, muito artista bom. Mas, às vezes, quando alguém vai citar referência de alguém que inspira, não cita alguém daqui. Mas tem muitas... E na realidade, que foi inspiração, entendeu? Pra pessoa. E aí cita alguém de um outro lugar porque essa pessoa tem um hype, assim, vamos dizer. E eu acho que isso... algumas coisas se perdem, sabe? Como era antes, por exemplo. Tem coisas que se perdem. Por isso eu acho que já não tem mais tanto esse negócio de... vamos só formar um grupo aqui e tal, pra dançar, por dançar. Não, tem que ter outras ambições, sabe? Tipo, não, vamos... Acho que os valores mudaram, né? Eram outros valores lá. Sem a motivação do digital, sei lá... Nós estamos ficando velhos, João. Pois é. Vocês estão saudosistas. Nós estamos falando aí. Mas, assim, é claro, realmente, isso é importante dizer. Acho que a internet ajudou muito a gente. Bicho, com certeza. Sem dúvida. Acho que a evolução da mídia, a divulgação, isso faz tudo crescer, né? Tudo ganhar, ramificar e chegar mais longe. Isso, sem dúvida, é muito, né? Mas acho que questão de valores, são valores diferentes. Com relação ao início e aos valores de hoje, assim. É uma constante adaptação, eu acho. Mas acho que o que envolve também até é aquela questão do que tá em alta, né? Tipo, hoje em dia, por exemplo, nessa época tinha os videoclipes que o hip hop mesmo estava em alta, né? E hoje aqui pra nós é mais o funk, por exemplo. Então a maioria dos meus nas escolas, por exemplo, públicas, eles não querem dançar, eles querem cantar funk. Hoje em dia eu acho que é o que tá mais em alta, assim. Então eu acho que isso muda muito também, porque nessa época aí, quem dançava, vixe, no intervalo da escola, no recreio, era quem ia estar em evidência ali, porque aí tinha as rodas, a gente dançava, colocava o som, e as músicas que tocavam eram as músicas que estavam nos videoclipes lá, que a gente assistia. Tinha
Depois teve aquele DVD lá, quando veio DVD, o Black Total. Black Total. Dinamite. Então, tipo, era o que todo mundo assistia, assim, ó, sabe? Pelo menos no bairro onde eu morava ali, era o que tocava no final de semana no som do vizinho lá. E aí hoje eu acho que isso mudou também, sabe? Então, não que seja errado, né? Mas mudou, é diferente, são outros valores. E eu acho que pra nós, assim, às vezes ensinar, por isso que a gente precisa estar em constante evolução, né? E aprender a maneira de se comunicar, inclusive com as pessoas dessa geração, por exemplo, porque para eles é tudo diferente. Tem coisa que eu falo que as minhas alunas às vezes ficam assim, mas De onde você tirou essa que é isso aí? referência? Que é isso que você tá falando? Porque foi da minha vivência, né? Foi o que eu tive experiência e as experiências delas vão ser outras e tá tudo bem. Mas aí eu torno a falar aquela questão de a gente estar num papel de não deixar com que as raízes ali se percam no sentido do quê? De explicar que isso precisa ser valorizado, né? Então, dentro de um estúdio, por exemplo, de dança, eu sempre deixo claro, falo, ó, se vocês querem se aprofundar, porque tem gente que vai fazer aula ali que é só um hobby também, a pessoa quer só ir ali dançar, não quer se aprofundar Sim. e saber parte teórica, não, quer se movimentar, e tá tudo bem, não tá errado. Mas às vezes tem pessoas que falam, por exemplo, não, eu quero dar aula de dança. Eu falo, então você precisa ter outras experiências, precisa vivenciar outras coisas, porque aí é sobre vivência, não é só sobre ouvir falar, né? Eu acho que aí você precisa vivenciar. Gasguei aqui. Tô falando demais. Meninos, também eu tenho muita curiosidade. Nos recortes que a gente vê às vezes na internet, que tem dois artistas se movimentando, dançando, como se fosse uma batalha. Isso, da onde saem esses recortes que viralizam, atingem milhares de pessoas, pessoas dançando? Vocês estão nesse lugar que eu tô falando? Você tá Batalha? falando de batalha? É. Qual que é a tua curiosidade? A minha assim, curiosidade é exatamente? onde acontecem esses eventos, que tem duas pessoas maravilhosas dançando muito, muito, muito em uma batalha. Um se apresenta e dança, o outro se apresenta e dança. Em workshops, às vezes tem uma plateia em volta, toda reagindo a esses vídeos. Bom, isso aí eu acho que é uma área de atuação de qualquer dançarino de street dance. Uhum. Existem batalhas de várias danças diferentes. Né? Então, esse recorte nada mais é que um evento de batalha. Como imersão. Não. No imersão acontece batalha. Não, o Imersão é um school, né? É um projeto de Didático. Curso, didática, né? de cursos, de compartilhamento, de ensino mesmo, né? A batalha é um concurso, né? É um desafiando o outro com um jurado, e o jurado, depois o Alex vai detalhar mais isso, que ele é um dançarino de batalha, considero, né? Eu já não sou um dançarino de batalha, porque tem uns skills, assim, específicos. Eu não tenho a atitude do cara, do dançarino que batalha, entendeu? Entendi. Eu sou um dançarino que não tem essa atitude de provocar. Minha dança é mais... Não, mas tem isso mesmo. Você provoca, você impõe a sua dança ali, né? Acho que nem sei se isso é um padrão. Tem dançarino que eu vejo em batalha que ele nem liga muito pro outro que tá ali, né? Só dança Tá e na tal. dele. Eu acho que depende muito também do estilo ali, né? Da Do batalha. estilo da batalha. Eu acho que, por exemplo, no breaking é a principal dança pra mim da cultura hip hop, né? E o breaking, porque ele vem disso, né? Ele vem desse ambiente na realidade, de festa, né? Também, cypher ali. Mas essa questão da batalha, por exemplo, quem dança breaking, são poucos que vão querer dançar, sei lá, uma coreografia, vai querer dançar, virar dançarino de grupo pra dançar coreografia. São perfis diferentes. Porque, por exemplo, no breaking tem as crews, né? Mas normalmente as crews não são pra participar de festivais, por exemplo, de dança lá de grupo. São pra ir pra eventos de batalha, que são exatamente com essa finalidade, de batalha. Porque surgiu dentro desse contexto. E eu acho que as outras danças também, né? Ambiente de festa, tal, como eu falei, de maneira mais orgânica. Mas a batalha, por exemplo, eu gosto muito da batalha porque eu vejo essa questão do desafio, né? E eu comecei assim. Então, quando a gente treinava, a gente falava assim, faz a nova aí. Pô, a nova era o quê? O que você criou?
Me mostra aí o que você criou. Então tinha esse desafio de, tipo assim, eu tá tendo que sempre pensar em alguma coisa nova pra minha dança, né, individual. Então é muito sobre a sua personalidade, sobre o que o seu corpo consegue fazer, que o meu não consegue. E aí, quando você tá batalhando, tudo isso tá em jogo, né? Então, por exemplo, a batalha, ela acontece dentro de eventos. Mas a Ribeirão tem batalha, muita ela pode batalha? acontecer. Agora tá voltando a ter, né? Tem o Andrei Andrei tá tá fazendo. organizando, né, os eventos. Eu faço a Back to School, que é um evento também que eu organizo com o Subterrâneo, que é o grupo que eu direciono lá. A gente vai fazer, inclusive, estamos organizando para fazer uma também que vai ser voltada para batalha, mas às vezes também faço os cursos, que é o workshop que vem por professores de fora da aula. Mas eu ia dizer que a batalha em si, ela não precisa de um evento para acontecer. Porque antes a batalha era o quê? Ah, se eu tiver numa festa, numa cypher, sei lá, e eu quiser. Ah, eu quero rachar com a Rafa, quero batalhar com a Rafa. Porque, sei lá, tinha muito disso antes, né? Hoje em dia se perdeu um pouco. Mas, sei lá, não, eu quero batalhar com a Rafa, às vezes por uma questão de respeito, falo, não, porque eu acho ela muito boa, e eu quero me desafiar, eu quero batalhar com ela, ou às vezes por uma questão de rixa mesmo. Tinha muito disso. Falar, não, fulano lá, sei lá, não vou Vou com com a cara ele. dele. Nós vamos batalhar. E aí, às vezes, na Cypher era o momento. A Cypher, na verdade, é um momento pra curtir, mas acontecia, principalmente no breaking. De eu chegar e colocar o dedo na sua cara e falar, nós vamos tirar aquela diferença lá. E aí era batalhando. Então, esse ambiente, assim, de batalha, eu acho que por conta da maneira que eu comecei a dançar, que tinha muito disso, que era só roda, sabe? Era poucas vezes que a gente se reunia pra montar coreografia, sabe? Uhum. No início, assim, ó, quando eu comecei a dançar. Minha irmã, que foi uma das minhas maiores referências, a Cris, porque ela dançava, né? Ela gostava muito de dançar tudo. Minha irmã gostava de dançar de tudo. E aí, quando ela começou a dançar num grupo, que inclusive era na igreja, eu ficava vendo ela dançando assim, ó. Foi quando eu me interessei por essas questões de grupo também, né? Que ela ficava pegando a coreografia, eu ficava vendo, eu falava, eu acho que eu peguei isso aí. Aí chegava em casa ali ensaiar, eu lembrava ela os passos. Aí eu falava, não, acho que eu levo jeito pra dançar coreografia também e tal. E aí, na escola a gente treinava, mas era mais essa questão de roda. Então, assim, eu me enxergava muito nessa ideia do individual, assim, ó, sabe? Não, eu preciso treinar alguma coisa diferente, sei lá, desse passo aqui, criar alguma coisa diferente, pra na roda eu conseguir mostrar lá, fazer na roda. E era assim que a gente treinava. Eu acho que, por isso que era uma coisa assim de gostar mesmo de se identificar, porque, igual o João falou, ele se identificou pela mesma cultura, né, a street dance ali, mas ele tem outro posicionamento, ele via com outros olhos, e ali era essa questão do passinho, eu gostava muito também, né, mas era mais isso, acho que era mais do coletivo, né, acho que o João, ele se enxergava mais dentro desse coletivo, assim, inclusive ele tem Eu um acho que é perfil, questão de né, estímulo, né? estímulo Acho que também, você teve do contato ambiente que te ali, expôs mais a essa exatamente, forma de manifestar a cultura da dança. Eu não fui tão exposto a isso, né? Eu é. era mais o passinho mesmo, o coletivo, Estímulo. É exatamente sobre isso, eu acho. né? Sobre estímulo. Porque aí outras pessoas que eram ali do mesmo vínculo que eu, tem gente que inclusive nunca dançou coreografia. Sempre gostou de batalha e do individual ali. Enquanto outros já foram, às vezes, aprender coreografia e tal. Mas a gente tinha, inclusive, até. Não eu, né? Porque tem um pessoal aí muito mais pioneiro do que eu dentro da cidade no breaking. Eu, inclusive, né, é uma dança que eu já nem ouso falar, tipo, sou b-boy. Porque eu nem treino break, mas eu gostava muito de treinar. Inclusive, na minha dança tem muita referência do break, assim. Eu gosto de usar muitas coisas de break. Mas a galera que dançava break, os b-boys, as big girls, eles tinham um certo preconceito, né? Com a galera que dançava coreografia. Eu lembro que inclusive, tirava sarro, assim, da gente quando a gente começou a dançar em grupo, assim, ó. Ah, os street dancers. Zoava, né? Os street dancers e tal. Porque tinha essa visão de que não era pra isso. O negócio era batalha, era racha ali, era o individual. Mas hoje em dia, até isso mudou, assim, né? Porque Diluiu pra esse. nós chegava dessa forma, né? Chegava tudo dessa forma, assim. E eu acho que muita coisa a gente foi aprendendo depois. Eu mesmo me lasquei todo dançando, treinando break, porque eu achava que, não, tudo que eu vou aprender tem que ser ranço. Ah, meu ombro tá doendo, continua treinando. Ah, eu tenho um calo aqui nas costas, aqui, ó, porque eu ficava querendo treinar moinho. E não, break é ranço, tem que aprender assim. E hoje em dia eu já não penso dessa forma. Eu falo assim, não, a gente tem, né, às vezes
Meu segundo Tem- hamster eu abandonei. falei, não, Bati o Já ossinho era. do tornozelo. Começou aquele hematoma aqui. Falei, mas a batalha me fiquei- desafiava muito nesse sentido. Desafia até hoje, né? Hoje eu já tô mais devagar, porque eu acho que muitas outras coisas, assim, né, que a gente vai dando prioridade na vida, né? Amadurecendo. E aí eu gosto de batalhar ainda, mas eu já não me dedico tanto como eu me dedicava antes, até por essa questão de ter grupo, de dar aula. Então a minha dedicação às vezes vai para Família, isso, tem 2 família, né, filhos, inclusive, tem que principalmente. descansar. Nossa, essa palavra aí me pega, descansar. João, você tem um currículo incrível, maravilhoso, e eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória também no evento épico de Valinhos, que você foi jurado. Como foi essa experiência? então. E quando a gente estava juntando assim as memórias, né, para compartilhar aqui, acho que nós temos muitas coisas que a gente sente, são coisas satisfatórias na Uhum. nossa trajetória, né? E eu coloco essa como especial, assim, eu acho que eu vou colocar dessa maneira, que era um momento, que era um evento que hoje se tornou um evento icônico, né? Que era o evento do Ralph lá em Valinhos, que era o Meeting Hip Hop. O Meeting Hip Hop, ele foi o principal evento de campeonato. Tinha batalha, Meeting tinha, né? tinha batalha também. Até se perguntou da batalha, é assim, o Alex usou muitas vezes o termo cipher aqui. De repente, para quem não entende muito bem, de repente, eu sugiro pensar assim, caracteriza batalha quando tiver um jurado. Legal. Quando não tem um jurado, é uma cipher. Porque não tá valendo quem é melhor. Tá o desafio entre os dois dançarinos. E é isso. E é isso. E pode ser um desafio sem fim. Na ali. cipher, o jurado é a galera que tá em volta fazendo a roda. Legal. Eles que vão vibrar. Oh! Aí ele fez um combo lá, ele lançou a nova lá. E o cara, aí todo mundo olha pro outro, e agora? E aí, Como é que você faz? Esse é o ambiente de cipher. Esse eu juro por Deus que eu gosto muito. Gosto muito. Eu entro, faço minha dança lá, é o meu momento, né? A batalha já é... A batalha, o jurado escolhe quem apresentou mais habilidades. No meeting tinha batalha, por exemplo. Uhum. E a gente conhece... Putz, eu vi cada batalha no meeting lá, impressionantes os caras. Que dançam até hoje, um evento diferenciado. Batalha. Me lembro do Henry Camargo batalhando. Quem que ele foi? Nunca vi o Henry batalhar. Nunca viu Cheguei ele batalhar? depois. Pra caramba. Hoje o Henry também Ele é tem um bom. evento que faz bastante diferença aí na cena, lá em Jundiaí. Mas enfim, por que coloco o Valinhos, essa oportunidade que eu tive? O Ralph me ligou me oferecendo esse júri, porque até contei recentemente num curso que a gente estava junto, lá com o Hugo, né? Que eu dividi a mesa de júri para avaliar os grupos. O principal, como é que eu posso dizer, dentro do evento? A principal parte do evento era a competição de grupos, de coreografias. Certo. Mais do que a batalha, né? No grupo você junta muito mais gente do que na batalha. Tem muito dançarino e batalha individual ainda era. Então a maioria fica de fora assistindo, né? Na hora do palco que tem muito mais gente envolvida, tá? Então o evento era enorme. Era, acho que 3 dias, bateria todo dia de dança. Então era um evento importante, assim, na época. E eu fui convidado para ser júri, fazer parte da banca, na mesa, para avaliar as coreografias, dar nota. E do meu lado dançou. Do meu lado tava o Conrad, que é um americano, que é um cara que viveu o início da cultura house dance nos Estados Unidos. E eu até comentei, eu falei, eu não esqueço disso, porque eu não conhecia. Depois que os caras foram me falar quem era o cara que tava do meu lado, e era o Conrado, né? Traduzindo no português, era o Conrado. E era o Conrad, uma grande referência que viveu o início da cultura da dança house, que é uma street dance também, uma dança de festa. Do outro lado aqui tava nada mais que Otávio Nassur, que hoje é um grande... Hoje ele é um empreendedor, empresário no meio cultural, mas que tem uma história, assim, extremamente relevante. Conheço.
Então isso foi um momento especial, assim, de reconhecimento pra mim, assim. Né? Na mesma época, a Crazy Jam foi convidada também a participar de um evento só para grupos convidados. Um evento da Tati, que era Tati o Sanches. Fitness Brasil. E ela fez uma edição só de... Bom, salvo engano, tá? Mas eu acho que era uma edição só de house. A gente já treinava house, já estudava house. E aí, a Crazy Jam, nesse mesmo momento, a Crazy Jam foi representar lá no evento em Santos, aí eu tava em Valinhos. Aí no outro dia eles subiram a serra, pararam em Valinhos pra gente fazer o showcase final lá, uma apresentação final dentro do evento de Valinhos lá. Então, essa foi uma das histórias que eu, que eu guardo assim com muito carinho, porque foi um reconhecimento muito importante, levando alguém do interior num Sim. evento que tinha proporções internacionais, né? Então, foi muito legal. Muito obrigada por compartilhar. Ah, isso. Alex, também queria te perguntar sobre o trabalho com PCDs. Legal. Bom, eu tenho muito, muito, muito carinho, né, por esse trabalho que eu faço. Que eu iniciei, inclusive, através do Snoopy, né, do Alexandre Snoopy. Quando eu comecei, eu lembro que o Snoopy falou assim pra mim, ô filho, você não quer dar aula comigo, não? Lá no O FI Sullivan, é verdade, FI. não quer dar aula comigo lá no Sullivan e tal? Eu falei, mas como seria? Ele falou assim, não, então, eu trabalho, lá são crianças, né? E aí tem vários tipos de deficiência, mas tem bastante autismo e tal. Só que eu iria estar com você, ele falou pra mim, eu vou estar com você lá e você vai só me ajudar lá, me auxiliar e tal, né? Aí eu lembro que eu fui lá no Sullivan, conversei com a diretora lá, que é a Magui, a doutora Magui, que aprendi muito, inclusive, lá, né, nessa instituição, no Sullivan. E aí eu comecei a ir de sexta-feira com ele, só que para além disso eu comecei a ficar como assistente de sala, né? Hum. Das professoras lá, das pedagogas. E aí eu lembro que era na segunda semana que eu tava indo, o Snoop faltou. E não me falou que ele não ia. Aí falaram assim pra mim, você vai dar aula? Eu falei, eu vou dar aula para... Como assim eu vou dar aula? Porque eu nem sabia como dar aula, né? Porque pra mim era algo muito novo, assim. Inclusive, até eu era novo pra mim essa questão de dar aula. Eu sempre gostei muito, né? Desde quando eu comecei a dançar, essas trocas, assim, que a gente tinha de ensinar e tal. Então, eu trabalhava como voluntário em projeto social, desde muito novo, assim, pra dar aula pras crianças. Então, era uma coisa que eu já tinha, né? Dentro de mim, assim, que eu gostava de ensinar. Só que aí eu ficava pensando assim, como que eu vou fazer? Porque eu tinha visto o Snoop dando aula uma vez, e era muita coisa, assim, ó. Ele fazia circuito e fazia um monte de coisa. Eu falava assim, mas é dança? Como assim é dança? Ele só pôs a música ali, fez um circuito e tal. E aí eu comecei. Aí esse dia, né, eu fiquei desesperado, óbvio. Liguei pra ele e falei, cadê você? Como assim você não me falou que não vai vir? E eu vou dar aula aqui pros meninos. Aí eu lembro que ele falou assim: não, faz o que eu fiz na semana passada. Faz um circuito aí, Devolveu. deixa os meninos livres aí você vai direcionando. Ele, tá bom. Foi um caos total, fiquei desesperado, né? Mas depois eu comecei a entender, assim, que, é, por exemplo, é muito diferente. Eu dou aula nos estúdios, né, à noite, e durante o dia hoje eu trabalho lá no CAERP, né? Que é aí onde eu trabalho com PCDs ali. E a gente começa a observar muito sobre o que eles são capazes de fazer, assim, ó, sabe? No mínimo. E aí eu comecei a aprender muito mais do que ensinar, assim, ó, com eles. E aí eu lembro que lá no Ansuliban, por exemplo, eu fiquei 4 anos. Tinha os festivais, né? A apresentação, assim, ó, que o Snoop organizava. No começo ele montava um espetáculo ali. E aí a gente montava as coreografias, assim, com eles. E era muito diferente. Porque era uma coisa direcionada e às vezes o básico que eles faziam ali, ó, para eles era muito assim. E aí eu comecei a observar que eu gostava muito de estar ali e de aprender com esses detalhes assim que a gente vai observando, né? E aí desde então é uma área que eu não saí mais, assim, trabalhei na PAI durante 2 anos também. Aí depois eu Bastante já tempo. fui pro CAERP. Então no Sul eu fiquei 4 anos, depois na PAI eu fiquei 2 anos, aí eu fui pro CAERP, já faz também uns 4 ou 5 anos que eu tô no CAERP. E, assim, é uma paixão que eu tenho enorme, porque é muito sincera a troca, sabe? É muito sincera. Uau. E
No começo foi muito difícil, foi meio desesperador, porque eu não sabia como. Mas é quando você entende que não muda nada, assim, ó. Quando eu falo não muda nada, eu quero dizer o quê? Que você tá ali para ensinar da mesma forma e você só precisa. Eu sempre gostei muito do improviso, sabe? Em todos os sentidos. Gostava de batalha de rima, gosto, né? De batalha de rima, gosto de batalha de dança. E aí tá ali me desafiava no quê? Eu planejava uma aula que eu chegava lá, eu tinha que improvisar tudo. Das vezes da aula que eu tinha planejado, fazia um planejamento ali, mas lá na hora eu tinha que mudar tudo. E isso me ensinava muita coisa, assim, sabe? Porque eu faço isso até nos estudos que eu dou aula. Às vezes você chega e é natural que às vezes a gente tá bem num dia e outro dia a gente não tá, mas a gente, né, às vezes tem a dificuldade de. Aliás, tem dificuldade não, às vezes a gente não se expressa tanto. Se eu te perguntar assim pra Rafa, por exemplo, você tá bem, Rafa? Às vezes ela nem tá, ela vai falar, tô bem, porque no racional dela, né, a gente tem esse hábito, né, de falar, tô bem. Eles não. Se eles não estão bem, eles vão te mostrar que eles não estão bem. E aí, isso pra mim era muito sincero, sabe? Eu falava assim, nossa, que legal, né? Porque aí eles vão ser muito mais receptivos comigo, porque eu vou ter que realmente fazer uma coisa que seja do interesse deles. Sim. Então, se eles não se interessar, eu vou ficar aqui, eu e as paredes, e eles não vão fazer nada do que eu propor. E aí isso me ensinou muito sobre essa questão também de didática, sabe? De dar aula, assim, ó, eu acho que eu ensinava de um jeito, e quando eu comecei a dar aula para PCDs, eu comecei a ensinar de outro. Legal. Entendeu? E, enfim, eu não sei como, foi através do Snoop, né? Mas não sei dizer exatamente assim, ó. Como aconteceu? Foi tudo muito rápido, sabe? Que eu comecei a trabalhar no Ansulliv, e aí eu vi, já tava lá há muito tempo e já me identifiquei, e aí depois já comecei a trabalhar em outros lugares, mas eu sou muito grato ao Snoop, porque foi ele que me fez abranger, assim, sabe? Tipo, olhar por esse lado, porque na dança, principalmente aqui no interior, eu acho que a gente precisa ter muitas multifunções, assim, eu falo. Ser multiartista, sabe? Você, por exemplo, se você quer trabalhar só num nicho, às vezes você não vai ganhar dinheiro, né? Você não vai trabalhar, você vai ter uns bicos aí para você fazer. Então, quando você começa a abranger outras coisas também, isso te abre um leque de opções, e aí foi um leque que abriu para mim, assim, eu falo, nossa, eu gosto, né, de trabalhar dentro de instituições, eu já gostava de trabalhar com projeto social, falei, então tem muito a ver comigo, sabe? E é isso. É uma área que eu gosto muito de trabalhar, assim, ó, com PCDs. Gosto muito mesmo. E enfim, tô aprendendo todos os dias com eles. É muito especial, né? Muito especial. É Admiro muito. demais. Eu trabalhei não tanto tempo, mas também tive Bebê nova pra cá. turmas com PCDs, assim. E eu admiro demais, porque realmente E o realmente é professor muito. tem que se desdobrar, né? Tem que conseguir ser hábil o suficiente. E o que ele falou, né? Isso também é muito legal. Você programar alguma coisa. E às vezes eles precisam de tão pouco, a gente quer, né? É tão simples o que eles Tem que gerir a precisam. tua própria eu ficava expectativa. Exatamente. Exatamente. Sobre expectativa. Eu Você tem que gerir a aprendi a sua. lidar com isso, porque a gente cria uma expectativa. E chegar lá, a gente não pode se frustrar porque não deu certo. Então, tipo, eu aprendi muito com isso, sabe? Porque a gente ficava naquela questão, né? De, nossa, no começo eu me sentia mal, né? Não consegui fazer o que eu planejei. Tipo, o plano de aula ali que eu me desdobrei, pensei N coisas, possibilidades, nada deu certo. Só que aí depois eu comecei a ver com outros olhos, sabe? Falava assim, não, essa era a minha expectativa, né? E às vezes, pra ele, só o fato de estar ali, sei lá, e ouvir uma música ali, já foi Já valeu o dia. já valeu o dia. Então, eu aprendi muito com isso, sabe? Aprendo, né? Muito com isso. E fora que tem coisa que a gente pensa, assim, que é um bicho de sete cabeças, né? Vai mudar, assim, muita coisa. E não é nada disso. Na realidade, eu sinto que eles são receptivos para muita coisa que você propõe, assim, ó, num grau muito maior, assim, do que às vezes você consegue imaginar, sabe? Tem coisas que eu faço, às vezes, coisas que eu falo, nossa, mas isso aqui foi tão simples, tal, e para eles foi, uau, sabe? Exatamente. Hoje a gente fez inclusive, tá tendo carnaval lá no CAERP. E aí a gente tá fazendo a semana lá do carnaval com eles. A gente faz as brincadeiras lá, coloca as músicas e eles se entregam de fato, assim, sabe? É muito sincero, por isso que eu falo que é muito sincero e que eu aprendo muito com eles. Porque
Hoje um dos meninos, inclusive, não quis dançar. Ontem ele quis dançar, dançou a festa toda lá do carnaval. Hoje ele sentou na mesa e falei, você não quer participar? Não quero. Eu não quero dançar. Hoje não. Hoje eu não quero dançar. E ok, ele não queria dançar. Só que às vezes se fosse nós, sei lá, né? Tipo, que Ia pensa... mascarar. A gente ia estar lá dançando. Mas não, eu não quero dançar. Por que eu vou dançar? Eu tenho que dançar, eu não quero dançar. E claro, né? Vai a gente aprender a lidar também com os interesses deles, assim como de qualquer outra pessoa. Por isso que eu falo que é natural nesse sentido, sabe? É que a gente não se preocupa com isso. Às vezes eu não me preocupo se tá sendo o interesse da Rafa, a aula que eu tô dando. Porque às vezes eu tô dando aula pra mim, não pra Rafa. Quando eu quero passar alguma coisa assim, tipo, eu falo, sei lá, eu vou na escola, no estúdio, aí é sobre o que eu tenho propriedade. Só que lá pra eles, se eu for sobre o que eu tenho interesse, eu, por exemplo, eu não escuto muito sertanejo, eu no meu dia a dia. Não é um tipo de música que, falo, nossa, eu gosto, eu adoro sertanejo universitário. Mas eles amam. Então aí como que eu vou dar aula se eu quiser colocar só música de hip hop, sei lá. Então aí eu coloco as músicas que eles Ser têm mais interesse. flexível. Se a- Entendi. É. João, me conta uma coisa, tênis voa? Lá vem. Quase engasguei o Alex. Cara, isso aí é da época do Snoopy. Isso aí é da época do Snoopy lá. Até nessa época, desse acontecido, o Alex falou muito do Snoopy aqui. Ele tem muita contribuição aqui no interior, viu? Para todos nós aqui. Depois a gente pode colocar um pouquinho aqui para acrescentar aí no conteúdo do podcast. Mas enfim, isso aí foi o seguinte, meu. Aqui em Ribeirão existiu um time de basquete de uma universidade, uma escola. Acho que era universidade, o Coque. Acho que aquele Coque não tem mais. Do Chain. Mudou de nome, Mudou de nome, de não existe gestão. mais, Ainda teve um rolo grande, né, com a NBB também, que era a Federação de Basquete do Brasil, lá, alguma coisa assim. Que foi extinto o Coque Basquete. Uhum. Bom, mas eu vivi uma época que existia o Coque Basquete. Ainda tinha... Eu participei de uma entrevista na TV que tinha um dos jogadores do Coque, era da seleção brasileira também, era aqui de Ribeirão. Esqueci o nome dele, meu. Agora fugiu. Enfim. E a gente, com o grupinho que a gente tinha, falando grupinho porque faz tempo. A gente foi de 50 pessoas. Pois é. Era o The Street Style. Também agora eu poderia até compartilhar aqui quem foi o convite. E até hoje eu tenho contato com uma academia aqui de Ribeirão, que é a RT, que é da Areza e do Totô. E o Totô, ele tem uma carreira no basquete profissional. Uhum. Eu não lembro se ele foi jogador da seleção brasileira também, Totô. Mas enfim, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com eles. Contato com a IPTV fazia, sei lá, cobertura fazia dos jogos, alguma coisa assim. Precisava de um grupo pra fazer o halftime lá, o intervalo do jogo. Aí foi a gente lá. Quem foi chamado, ok. Ó, vamos dançar no intervalo do basquete. E aí, uma dessas apresentações, cara, um movimento durante a coreografia é curta. Um movimento que a gente fazia um kick, assim, um chute. Chute, levanta a perna e pisa e continua. E era um vocabulário de hip hop bem old school, assim. Que era muito energético, assim, abre e fecha a perna, running man e tal, e pula, e braço pra lá e pra cá. Né? E nessa ocasião, chegou nesse momento do chute, eu chutei passando. Meu tênis voou. A Gana, né? Tô no halftime aqui, Cava do Bosque, era na quadra principal da Cava do Bosque, lotada. Na hora que eu chutei, velho, o tênis saiu e eu vi, ele foi assim, inclusive, ó, um plástico o movimento. Caiu lá na arquibancada. E eu com um pé só, o outro de meia e, ó, continuei. Muito bom. Muito bom isso aí, isso eu não esqueço com todo mundo. Isso aí foi, assim, engraçadíssimo. Aí eu olhava, sentia a galera, o resto do grupo, e eu tava na linha da frente. E eu lembro das gargalhadas atrás dos caras dançando, rindo. Nossa senhora, que era um Nike Air Max, um xodozinho. Nossa, Perdeu. Branco, vermelho e azul. Não, eu não perdi não. Né? No final eu peguei lá, sei lá. Faz muitos anos isso. Tá falando do Snoopy, ó. Acontece, né? O Snoopy
ele não... O Alexandre Snoop, O Snoop não foi entrevistado, mas ele apareceu aqui em quase todos os episódios. sempre... É, porque Sempre Todo mundo citado, cita, ele é referência, sim, ó, referência zona. ele fez... A gente viveu uma época que ele fomentou muito. Então, a gente colheu frutos lá daquele... Das sementes. Inclusive nas escolas, nas né? escolas. Porque tinha um projeto, né, que ele fazia nas escolas em Ribeirão. Inclusive, quando eu tava começando a dançar, eu lembro do Snoop indo na minha escola, onde eu estudava, ele e o André. E os dois fizeram uma apresentação de duo lá. E no dia, eu dancei com o Juninho, que era um amigo meu que voltei a morar lá no Paiva, lá e mora na mesma rua que eu. Com o Juninho e com o Rafa, que era 2 meninos lá, que a gente treinava, assim, umas coreografias que tinham uns waves, assim, né? A gente, tipo, nossa, tamo arrasando lá. Aí eles chegaram lá, fizeram uma apresentação de duo. E na sequência a professora, a Regina, inclusive tem uma história legal da Regina também pra contar, mas aí a Regina, que ela me incentivava muito, sabe? Ela que chamou, inclusive, o Snoop e o André pra fazer a apresentação lá, porque falou que tinha uns meninos que dançavam lá na escola. Era eu e esses dois. Os meninos. Aí ela falou assim, eles vão fazer uma apresentação também. Aí a gente apresentou, né, tremendo de medo, porque falou, nossa... Ouvimos falar do Snoop e tal, e aí eles foram lá, aí depois o Snoop veio conversar comigo e ele me falou de um projeto que ele tinha, só que era muito longe, e na época, né, tipo, às vezes eu ia pra alguns lugares de bike, assim, treinar, eu ia no Dom Romeu sábado, 7 horas da manhã, ficava até 1 hora da tarde lá treinando, mas aí eu, na época eu falei, não dá pra eu ir, né, nos ensaios lá, e aí depois de anos, eu conheci o filho do Snoop na igreja, que é o Wesley, né, na igreja onde eu frequentava. E ele falou que era filho do Snoop. Aí eu lembro que no mesmo dia, ou uma semana depois, eu tava na casa do Snoop. Que aí é onde a gente voltou a ter contato, assim, tipo, e teve mais proximidade mesmo, que aí ele começou, inclusive, me influenciar muito, né, nessa questão profissional e tal. E aí dancei na companhia, não na DRRP, né, que era Dança de Rua de Ribeirão Preto, mas dancei na CAS, né, C. Alexandre Snoop, que era o outro grupo, né, que ele fez depois, é outra companhia. Enfim, então me influenciou muito, assim, o Snoop, acho que Verão, né, pioneiro também nesse sentido, né, acho que essa questão ele é de projeto Santos, social, tal. Esse projeto, se eu não me engano, era da Secretaria de Esportes de Ribeirão. E aí ele contemplou, ele fazia. Quando ele chegou, tem uma história também, né, quando ele chegou, já existia o Street Style, eu com o meu grupinho, lá com o Alessandro. Tô ligado. E ele tentou fazer uma seletiva dentro do Street Style. Olha só. E aí ficou um desconforto nisso. Rolou um desconforto. A primeira rixa era isso. Era Street Style e dança de rua. Eu tô ligado. Era dança de rua. A primeira rixa foi por causa disso. Mas assim, coisa de molecada. Depois você dá risada. Você olha pra trás, você dá risada dessas coisas. Mas era massa também, né? Tipo assim, porque isso, de certa forma, fomentava ter muitos grupos, assim. E eu acho que esse lance... Por isso que eu falo que eu não vivi, por exemplo, não tivesse experiência que o João teve, porque eu não tava em grupo nenhum nessa época. Que tinha as rixas mesmo, assim, ó, tal. E aí tinha... E eram uns grupos grandes, né? E aí todo evento que tinha, vocês batiam de frente, porque todo mundo tava. Todos os grupos estavam. Então, assim, deve ter sido muito louco viver, assim, dentro dos grupos nessa época aí. Nós não participamos dessa seletiva. Vai desmanchar nosso grupo, vai dizer o quê? Ô, João, como é que eu falei? Mas você vai deixar, não sei o quê? O Alessandro, né, que encabeçava. Mas aí rolou essa seletiva, ele formou esse grupo, né? Eu acho, salvo engano também, gente, mas assim, o Snoop veio do Dança de Rua do Brasil. Dança de Rua do Brasil. E aí ele trouxe um pouquinho dessa essência desse projeto Dança de Rua do Brasil. Então tinha dança de rua de Monte Alto. O Monte Alto também teve, qual deles lá, da formação principal do Dança de Rua do Brasil também fez. Porque veio de Santos, o Snoop era Ribeirão, e tinha um outro rapaz também que era lá da companhia, que foi para outras cidades do interior. O Snoop veio pra cá, ele fez o Dança de Rua de Ribeirão Preto. E isso também foi polêmico, porque... Tinha dança de rua aqui antes dele, né? Vários outros grupos, tá? Isso foi uma polêmica entre o meio mesmo, né? E nesse projeto, quando ele chegou, ele fez a companhia, e dentro dessa companhia que ele selecionou, os integrantes eram estimulados a fazerem novos grupos, que eram os grupos paralelos. Então eu acho que em Ribeirão foi a época que tinha mais grupos. É isso que eu falei. Que foi a época do Dança Ribeirão. Foi a época do Dança Ribeirão. Que era massa, inclusive. Então tinha muita gente, entendeu? Era uma grande
Era uma grande festa quando a gente... E tinha rixa, e tinha, sabe? Mas assim, hoje... Assim, Várias histórias pra contar. Mas hoje eu Tem tenho que fazer saudade. outro episódio. Tem muita saudade disso, que era muito gostoso, entendeu? Muito gostoso. É tempo, né? Então, através desse projeto do Snoopy aí, ele contribuiu muito com o interior, assim. Hoje, infelizmente, não tem, sei lá, 10% do que tinha, Que infelizmente. pena. É por isso que eu falo que eu gostaria de ter, tipo, Viver aquilo vivenciado lá. essa época e tal, É. porque era muito grupo, eu lembro. Depois Juliano formou grupo, Todo mundo. aí o Mãozinha lá formou Rodrigo, grupo. é. Aí, enfim, tinha muito grupo. Eu ouvia os grupos, né? Só que na época eu tava ali com o meu grupinho ali, que eram os meninos que eu Do treinava, e aí eu falava assim, não, é nós aqui, nós não vamos entrar em grupo nenhum. Nessa época de Valinhos, que eu contei a história, a gente viveu uma época no Brasil que, ouso dizer, todos os principais festivais de grupos, de campeonato de grupo, de coreografia do Brasil, no pódio, porque era uma competição, obviamente, no pódio ali, os três primeiros, sempre tinha um grupo de Ribeirão Preto. Que massa. Durante anos. Uau. Ribeirão é falado sobre isso até hoje. Em outros lugares, assim, falar, grupo de Ribeirão, vixe. Lá vem, é forte. Aqui é um celeiro mesmo. Ribeirão e a região também. Mas Ribeirão acho que era muito forte, tinha muita representatividade e sempre foi de qualidade, né? Qualidade. Mas acho que era porque tinha esse ranço aí, né? Essa galera tinha sangue no olho. Meninos, tá acabando o episódio. Vocês querem contar alguma outra história? Última história. Pode ser uma história engraçada, um perrengue, um recado para as gerações futuras que vão ouvir esse episódio. Deixa eu fazer um episódio só de perrengue. Perrengue dá pra fazer uns episódios. Quer fazer outra, Rafa? Só de perrengue. Tem que mandar o projeto de novo. Vou. Nossa, e agora? Eu vou falar rapidinho, vou ser bem pontual. Mas eu tinha citado a Regina, né? Que foi minha professora de educação física. E na época foi uma pessoa que me incentivou muito, né? A dançar. Que inclusive, quando eu fui pra PAI, dar aula, trabalhar na PAI, ela trabalhava na PAI. Que legal. Como professora. Então, tipo, eu fui aluno dela, né? E aí, quando eu me profissionalizei, assim, tava trabalhando já na área com dança, trabalhei junto com ela, né? Então, eu acho que é muito importante esse papel, assim, nosso de disseminar e de ser incentivador de quem tá começando, sabe? Eu acho que essas questões, assim, né? Hoje em dia a gente pensa muito nas questões profissionais que antes a gente não pensava tanto ou não falava tanto, né? A gente fala mais sobre profissionalismo dentro da dança e outras áreas artísticas, né? E eu acho que a gente precisa ser incentivador, assim, ó. Em todos os sentidos. Eu falo não só na questão da dança, mas eu tive muitas pessoas que me incentivaram. Claro, outras que também, né, me desmotivaram. Mas essas pessoas foram mais importantes, as que me incentivaram. Então, incentivem, né, as pessoas, mesmo que a princípio a gente olhe, né, alguém tá começando e a pessoa quer fazer as coisas. Eu acho que o João, ele é muito mais antigo do que eu, né? E ele vai poder confirmar que isso é real. Tem muita gente, às vezes, que se sente nessa questão de tempo, né? Superior. Fala, mas eu tô há mais tempo. Aí eu falo, dentro da cidade tem muito disso, né? Em Ribeirão. Pessoas que estão há mais tempo, a gente tem que ter respeito. Pessoas que estão chegando. Então, eu me sinto, assim, meio que entre essas gerações, assim, ó. Que veio antes de mim e as que estão começando agora. E aí, olhando assim, eu aprendi que quando a gente tá há mais tempo, não significa que a gente sabe mais. Verdade. E quando a gente tá chegando, a gente tem que ter respeito para escutar quem tava antes. E aí, os dois lados aprendem, né? Porque, como eu disse, eu tenho que aprender o que tá acontecendo, o que tá girando agora. E aí, incentivar as pessoas é um papel que eu me coloco porque eu precisei disso. Então, eu quero estar disposto a aprender, eu quero estar disposto a ensinar. E eu acho que questão profissional, assim, eu não me sinto ainda, como posso dizer, não cheguei ainda onde eu quero profissionalmente, porque eu acho que eu vou estar em constante evolução nesse sentido. E agora, indo para outro ponto, agradecer a Rafa, porque, inclusive, a Rafa, para trabalhar dentro desse contexto acadêmico, assim, de estudo, foi a primeira escola que eu trabalhei, foi a Rafa Barbosa, né?
E, inclusive, Ó. dei trabalho pra Rafa, viu? Porque a primeira vez que não deu certo foi porque eu esqueci que eu Esquecia. tinha que dar aula, João. Eu não dava aula à noite. E aí, era Esqueci no que tinha que comecinho, eu dar aula, esqueci que eu João. tinha Não que dar ia. aula. Caramba, E aí, acontece. depois, a Rafa entrou em contato comigo de novo, pra ir dar aula no estúdio. Então, de certa forma, né, a Rafa também foi uma incentivadora comigo. Tem muitas pessoas que me incentivaram, né? Uhum. Que foram referência pra mim em vários quesitos. Então, eu acho que isso é importante, sabe? Em todas as áreas, assim, ó. Eu não tenho uma faculdade, né? Eu tenho só o DRT como profissional. E gostaria de ter uma faculdade, mas eu acho que até dentro disso, assim, dessa questão profissional, conta muito sobre quem a gente é, o que a gente faz, a maneira que a gente age, sabe? Com as pessoas, porque eu só trabalho com dança hoje já há muitos anos porque as pessoas me incentivaram, acreditaram em mim, viram potencial em mim, para além dessa questão de teoria, sabe? Uhum. Mas de quem eu era, a maneira com que eu agia ali, né, com o que eu fazia. Enfim, é isso, tô falando demais, né, gente? Desculpa. Eu acho que isso. Cara, um prazer também. Obrigado pela oportunidade Obrigado, também Rafa. de trocar aqui, tá do lado do Alex. Eu admiro demais. É legal ele falar isso, por exemplo, o Imersão é justamente um evento que junta gerações. Uhum. As gerações se encontram lá, lado a lado, sem um degrau acima, outro abaixo. A gente consegue, a gente até brinca, né, que às vezes no balé é difícil acontecer isso aí, né? No meio do, não sei. É o que Polêmica, a polêmica. polêmica, é o que falam aí. É o que dizem, É o que dizem aí. Mas até o povo, eles falam, nossa, mas é difícil isso acontecer. Que a gente consiga reunir professores, artistas que representam escolas diferentes, coletivos diferentes, e a gente dançar literalmente junto. A gente se encontrar Massa. junto, né? Muito legal. Então, isso é valioso pra gente, cara. Valioso. Então, eu tenho muito orgulho aí de me aproximar de pessoas que a gente não convive, mas a Exatamente. gente acaba acompanhando o trabalho do outro, né? É. Tem tanta gente, eu já tô tanta. Né? A Ele gente falou que sempre se esbarra, né? e é legal você falar da Rafa, por exemplo. Eu trabalho com a Luciana Junqueira, já tô no 13º ano já de Uau, escola. muito tempo. Então, quando eu entrei, era Rose Ballet School em Ribeirão Preto. Eu acho também que não ofereciam nas escolas tradicionais de balé, vamos dizer assim, vamos colocar dessa maneira, o curso de hip hop, de street dance. Eu Muito acho que novo, se eu, né? se eu não fui o primeiro, deve ter sido um dos primeiros lá na época. A gente tá falando de 2009. Era 2009, se não me engano. E, então você vê que a gente tem, até com a própria internet, a gente falou muito aqui sobre mídia, sobre as coisas. Foi ajudando a gente, assim, né? A gente que acredita e que leva a sério o que a gente faz, a gente também pega carona nessa difusão, nessa valorização aí, Uhum. né? Exatamente. Mas é isso. Muito obrigado também pela oportunidade. É um prazer Obrigado, Rafa. recebê-los. Foi muito legal. Foi massa, né? Eu contei, ela falou do perrengue, uma vez o Alessandro do Street Style. A gente foi pra Paraguaçu Paulista, eu acho que era Ginastrada. E na época, bom, era final da década de 90, começo de 2000, a gente dançava com CD. Aí chegamos lá, 4 horas de viagem. Chegou lá, cadê o CD pra dançar, irmão? Já aconteceu isso Não, a comigo. gente não dançou. Não dançamos. Voltou. O Alessandro parecia um bebê chorando. Ficou assim, arrasado, né? E a Nossa. gente foi lá e não dançamos, cara. Não dançamos. Isso aí foi um perrengue. Momento especial, quebrei o pé 2 semanas antes de ir pro FH2, 2004, primeira coreografia da Crazy Jam, coreografia A Tenda, a gente dançava com uma tenda no palco. Eu vi essa coreografia. Chegou a ver? assisti. Dançamos muito tempo. E tive um acidente de moto. Quebrei o pé 2 semanas antes. Fui de cadeira de roda, muleta de cadeira de roda. Chegou lá, a coreografia foi premiada, primeiro lugar no FH2. E o Dal me levou de cadeira de roda no palco pra pegar o troféu. Eu precisava ver se a galera tem. Galera, se tiver registro disso, eu quero. Porque eu não... Mas Manda aí, história, manda aí. né? Por favor. Muita história. Enfim, tem muita história e é isso. Vou contar mais nada não, Rafa, senão eu vou ficar aqui. Senão a gente fica aqui Perdeu a até. hora. Vixe.
Então, se você nos ouviu até aqui, muito obrigada. Esse é o último episódio da temporada. Foram 5 episódios incríveis. E esse podcast é viabilizado pela Lei Paulo Gustavo de Ribeirão Preto, edital 002, de apoio ao audiovisual. Eu sou a Rafa Barbosa e muito obrigada.